Um dos grandes enigmas da humanidade. Para onde irei após a morte? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, o Divino Mestre Jesus afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. E o Espiritismo explica onde são essas moradas. Ao deixarmos o nosso corpo físico, o nosso mundo mental nos encaminha, por atração eletromagnética, às colônias espirituais. E as colônias espirituais são locais situados no plano espiritual, que por sua vez se situa nas diversas dimensões desse mesmo universo. E nas colônias espirituais, os espíritos se agrupam em função de sua evolução moral e intelectual. Elas não estão em um lugar físico específico, como se fosse uma cidade no plano material, mas são regiões vibratórias que existem em diferentes níveis de existência, de acordo com o grau de pureza ou impureza dos espíritos que as habitam. O conceito de colônias espirituais é descrito em várias obras da literatura espírita, incluindo os livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. As colônias espirituais possuem uma estrutura hierárquica, com espíritos em diferentes níveis de evolução, ocupando cargos e responsabilidades variadas. Existem, portanto, espíritos mais elevados que atuam como guias e orientadores, e espíritos em estágios de desenvolvimento intermediários ou mais baixos. Muitas colônias espirituais têm a missão de promover o aprendizado e o reequilíbrio moral e espiritual dos espíritos. Alguns desses locais funcionam como escolas para a reabilitação e o progresso dos espíritos que, em vidas passadas, cometeram faltas ou se afastaram da lei divina. Existem colônias com diferentes funções, como colônias de estudos, de expiação, de trabalho e de assistência aos encarnados. Por exemplo, algumas colônias são voltadas para a cura de espíritos que passaram por sofrimentos, enquanto outras são locais de preparação para futuras encarnações ou para tarefas de auxílio à Terra. As colônias espirituais podem ser lugares imersos em energias de alta vibração, o que favorece o progresso dos espíritos que se encontram lá. O ambiente é repleto de paz, harmonia e amor, e todos os espíritos que ali vivem estão focados em seu aperfeiçoamento. Algumas colônias espirituais possuem uma interação direta com os encarnados, auxiliando-os de maneiras sutis, como por meio de inspiração, ajuda espiritual ou até mesmo em trabalhos de cura mediúnica. Os espíritos podem se deslocar entre diferentes colônias, conforme o seu progresso, passando de colônias de expiação para colônias de regeneração e, finalmente, para colônias de maior pureza e elevação moral. De acordo com a doutrina espírita, o procedimento moral e espiritual do indivíduo, durante sua vida encarnada, tem uma influência direta sobre sua destinação nas colônias espirituais após o desencarne. O comportamento e as escolhas feitas durante a vida na Terra refletem o nível de evolução do espírito e, portanto, o tipo de colônia para a qual ele será encaminhado. Esse direcionamento é influenciado pelas ações, pensamentos e sentimentos predominantes durante a encarnação. Os espíritos que viveram encarnações marcadas por atitudes egoístas, perversas ou imorais geralmente são encaminhados para colônias espirituais de expiação e regeneração, onde serão submetidos a processos de aprendizado e reabilitação. Nessas colônias, o trabalho consiste em tomar consciência dos próprios erros e buscar, por meio do sofrimento e da reeducação, a transformação moral e espiritual. Esses espíritos podem ser encaminhados para regiões mais densas ou de vibrações mais baixas, onde o sofrimento é necessário para o despertar da consciência. O processo de expiação é gradual e busca corrigir as faltas cometidas, muitas vezes, levando os espíritos a realizar tarefas reparadoras que visam equilibrar suas dívidas kármicas. A escolha de uma colônia de expiação está intimamente ligada ao comportamento do espírito em sua vida encarnada.
Aqueles que, por exemplo, vivem com egocentrismo, orgulho e egoísmo, sem um real interesse por evoluir moralmente, provavelmente se encontrarão em uma colônia de expiação onde o sofrimento será uma ferramenta para sua transformação. Isso pode ocorrer, por exemplo, por meio de trabalhos de assistência a outros espíritos, ou pela vivência de dificuldades espirituais que o forçarão a refletir sobre suas atitudes. Os espíritos que passaram por um processo de expiação, mas que já demonstraram esforço sincero para a transformação moral, são encaminhados para colônias de regeneração. Nesses locais, a educação e a assistência são mais suaves, mas ainda assim existe a necessidade de trabalho e aperfeiçoamento moral. As vibrações nessas colônias são mais elevadas e os espíritos têm acesso a orientações mais claras e técnicas espirituais de evolução. Espíritos que encarnaram com a intenção de evoluir, superando a ignorância moral e intelectual, acabam sendo encaminhados para essas colônias, que funcionam como verdadeiras escolas de aprimoramento. Já os espíritos que alcançaram um grau mais elevado de evolução, vivendo vidas encarnadas pautadas pelo amor, pela caridade e pela fraternidade, são direcionados para colônias espirituais que servem para aprofundar seu conhecimento, expandir sua compreensão do amor universal e desenvolver tarefas de maior responsabilidade. Essas colônias são centros de preparação para a próxima etapa da jornada evolutiva desses espíritos, seja para auxiliar em tarefas espirituais maiores ou para se preparar para encarnações mais elevadas. Esses espíritos se envolvem em atividade de orientação e liderança espiritual e são frequentemente chamados para trabalhos diretamente em auxílio aos encarnados. As colônias em que se encontram são ambientes de grande luminosidade espiritual, onde o estudo das leis divinas, o aprimoramento de suas faculdades mentais e espirituais e o exercício de sua capacidade de amor incondicional são as prioridades. São espíritos missionários ou mentores que atuam como guias, auxiliando na cura de outros espíritos ou na orientação de encarnados em processo evolutivo mais avançado. Existem ainda espíritos que, apesar de sua existência encarnada, continuam a se apegar a vícios, erros e imperfeições morais. Esses espíritos, por sua vez, podem ser encaminhados para colônias espirituais, onde ainda não há trabalho de reabilitação, mas de adoecimento espiritual. Nesses locais, a evolução será difícil e dolorosa, pois o espírito ainda resistirá ao progresso, rejeitando as leis divinas e o amor incondicional. Esses espíritos precisam aprender a vencer o orgulho, o egoísmo e as paixões desordenadas, e frequentemente são envolvidas em processos que exigem que se afastem da cegueira espiritual e dos vícios da matéria. São colônias onde o sofrimento será um elemento importante para o despertar das consciências, mas também serão locais de aprendizado e de orientação para a recuperação. O que diferencia essas colônias é, portanto, o grau de evolução moral do espírito e seu estágio em relação ao processo de purificação e transformação. De acordo com a doutrina espírita, o destino do espírito após a morte do corpo não é determinado por uma espécie de julgamento divino punitivo, mas por sua própria consciência do que fez durante sua vida encarnada e as escolhas que fez ao longo da trajetória. A responsabilidade é, portanto, do próprio espírito, que é livre para evoluir ou continuar ignorando as leis divinas. O procedimento moral da vida encarnada influencia diretamente a qualidade da existência do espírito nas colônias espirituais. Se ele é guiado pelo amor e pela caridade, pela humildade e pelo desejo de fazer o bem, ele será encaminhado para locais que favoreçam a continuidade do seu progresso. Por outro lado, se o espírito se dedica ao egoísmo, à maldade, ao orgulho e aos vícios, ele será direcionado para ambientes espirituais mais densos, onde seu despertar será mais árduo e doloroso.
Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.